Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 31 de março de 2025. Estamos na área para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de futebol e regata. Estou aqui com o Joaquim Marques, que está super satisfeito com a atuação, com o desempenho do Botafogo na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. Um 0-0 que o torcedor do Botafogo sai esperançoso do Allianz Parque e com muita expectativa de que esse time vai ainda melhorar a cada jogo. E a gente já tem um jogo importante, quarta-feira, contra a Universidade do Chile. Daqui a pouquinho eu estou voando daqui de São Paulo para Santiago. E se antes eu estava mais preocupado, agora eu estou mais confiante que o Botafogo possa fazer uma boa estreia na Libertadores da América, e vai ser necessário para a gente conseguir caminhar de maneira mais tranquila do que no ano passado, porque o ano passado essa fase de grupos da Libertadores foi pesada. A imprensa esportiva está impressionada com o Botafogo. Rapaz, eu quero saber do Joaquim, a opinião dele também, já que ontem eu fiz a live pós-jogo com o Medina, e vamos falar do PK, que eu acho que vem sendo aí o personagem, né, desses primeiros jogos, dessa era Paiva. A gente teve 2 jogos, é pouquíssima coisa, mas um jogador que estava ali, né, quase que na beira de ser dispensado, e hoje vem jogando como titular, conquistando a confiança do técnico, isso no dia a dia e no treino, mas da torcida, com a apresentação que ele proporcionou nesses últimos 2 jogos, contra o Novo Horizontino, 2 gols, e ontem fazendo uma partida interessante contra o Palmeiras. Deixa eu só colocar o banner aqui, é muito importante para lembrar a rapaziada de chegar junto. Deixa o like na live do setor ou no vídeo, como é o caso de hoje. Ativa as notificações e se inscreva também nessa birosca que vocês tanto amam. Além disso, tem o clube de membros. A partir de R$ 5 vocês ajudam bastante. Joaquim Marques, bom dia. Ontem pediram na live, mandaram um superchat para eu fazer um olá de no mínimo 15 segundos. Eu me recusei, porque a atuação foi maravilhosa, mas até o próprio Patrick de Paula, né, disse que o resultado foi um pouco injusto. Então a gente sai, o técnico falou que ficou insatisfeito. Então a gente sai contente com a atuação, mas um time do tamanho do Botafogo, o atual campeão brasileiro, tem que ganhar. A gente só pode ficar satisfeito e olá de 15 segundos com vitórias. E ontem ficou perto disso acontecer, mas não aconteceu. Então um olá um pouquinho mais contido, mas um olá feliz. Bom dia, Deco. Bom dia para os nossos amigos do setor visitante. Para mim não é nenhuma surpresa, né? Eu tô já há bastante tempo, desde a época do confronto com o Racing e tal. Eu falei, gente, o treinador chegando aí nos próximos dias, a gente vai ter um mês para o treinador fazer a pré-temporada com o time. Ou seja, é mais do que a pré-temporada oficial, né? Porque os times chegam aí das férias no início do ano e tem, sei lá, 10 dias para iniciar os jogos do Campeonato Estadual, né? E falei aqui, cara, que eu achava que esse mês de trabalho era mais do que suficiente para o treinador conhecer o grupo, treinar com toda a calma possível, né? Sem correria, sem pressa, porque tem jogo, calendário apertado, viagem daqui, viagem de lá. Falei que o time do Botafogo é sim candidato, é forte. Teve gente que me chamou de maluco. E os jornalistas, né, que eram os maiores detratores. Cornetaram Joaquim Marques no vídeo do setor visitante, na live. Pois é. E os jornalistas que eram os Não, mas maiores calma aí. Tudo bem, você falou tudo isso. Mas foi surpreendente o nível de atuação ontem, porra. Cara, foi muito melhor do que eu imaginava. Até porque, beleza, esse mês que a gente teve de treinamento maravilhoso, suficiente, papapá, mas o que a gente viu contra o Novo Horizontino não deixou a galera, né, muito... cara, você não tem como comparar. O Novo Horizontino era um amistoso. Você não adianta que você não vai achar que mentalmente ali o recrutamento de força mental e física não é o mesmo.
treino é treino, jogo é jogo. Aí você vai pegar um time forte como o Palmeiras, vice-campeão, que hoje é um grande rival do Botafogo, tem aí se envolvido nessas últimas disputas com o Botafogo. Então o jogador entra em campo com outra cabeça, outro clima. Sim, a atuação foi acima do esperado. Até para mim, que estava otimista, falei que, pode ver aí na live pré-jogo, falei que achava que o empate era um resultado bem possível. Você falou falei... empate. Você falou empate. Eu apostei R$10 no Botafogo, mas apostei por clubismo. Mas você falou esse jogo tá com a cara do empate. Um empate e que não só estava com cara de empate, como um empate seria um resultado muito bom, dadas as circunstâncias. Agora, você falou aí de uma atuação maravilhosa, vou botar os pingos nos is aqui. Eu acho que o Botafogo teve sim uma atuação maravilhosa, muito boa. aí tu colocou palavra na minha boca. Não, você falou. Falei maravilhosa? Então me empolguei. Escapuliu aí o maravilhosa. Então, assim, acho que o Botafogo teve uma atuação boa, segura. Aí os chatos de plantão vão virar e falar: mas no final o Palmeiras teve uma chance clara, o jogador fulano de tal teve uma chance clara. Porra, meu amigo, sério que você acha que você vai para o Allianz Parque jogar com o Palmeiras e o Palmeiras não vai ter nenhuma chance de gol? Sério que você acha isso? Não sei em que planeta, você que pensa isso, não sei em que planeta você vive. Até se você for jogar com o Mirassol lá no campo deles, eles também vão ter uma oportunidade. Aí, meu irmão, tu tem que ter um baita goleiro, né? Ou você tem que ter um baita zagueiro. Exato, é para isso que... Fala assim, mas o goleiro salvou. Claro, é para isso que ele ganha o salário dele, ele tá ali para salvar mesmo. E o Medina, ele falou ontem na live, né, muito bem, não existe placar moral, mas se existisse, o placar moral poderia ser aí uns 2-0 ou 3-1 para o Botafogo. Foi uma atuação muito boa. Eu acho que a gente tem que dar os méritos para os jogadores, dar os méritos para o Renato Paiva, que surpreendeu muita gente, especialmente os detratores da imprensa que estavam tratando o Botafogo como terra arrasada. Mas eu acho também que, apesar dos méritos do Botafogo, do Renato Paiva, de uma boa atuação, a gente também tem que reconhecer que não foi só a maravilha do Botafogo. O Palmeiras me pareceu assim irreconhecível ontem. Eu acho que, pela entrevista do Abel, ele assim, não gostou do comportamento da torcida. Apesar de eu achar loucura palmeirense pedindo a cabeça do Abel Ferreira, também, porra, dá para entender os caras. Assim, não é porque o Palmeiras vem ganhando tudo há anos que eles vão se contentar com atuações ruins. E a atuação do Palmeiras ontem foi muito ruim. Eu fico me perguntando até que ponto o Botafogo foi tão bem ou até que ponto o Palmeiras foi muito mal, né? Assim, eu acho que certamente influencia uma pequena crise que eles estão vivendo agora, inclusive foram recepcionados por torcedores com faixas, elenco pipoqueiro, etc e tal, mas eu acho que tem muito mérito do Botafogo nesse resultado, na maneira como o jogo foi se desenvolvendo. Agora, você não acha que a principal história desses primeiros dias do Renato Paiva no time do Botafogo é o ressurgimento do Patrick de Paula? Olha, eu não sei se é a principal, mas é uma boa história, né? Eu acho Se não é a principal, me diga qual é, Joaquim Marques. É óbvio que é. Eu acho que a principal história é o próprio Botafogo, porque a gente está há meses aí numa ladainha de porque não tinha treinador, porque os reforços demoraram a chegar, porque o Textor vai abandonar o Botafogo, vai vender para um chinês. Sei lá, eu ficava vendo o noticiário do Botafogo, parecia que era uma tragédia, que o time tinha sido rebaixado, né? E não que era o atual campeão. Depois do jogo. Cortou aí. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, as pessoas me convenceram de que o Botafogo ia ser rebaixado. Pois é, tá vendo? Então eu acho que a principal história é o próprio Botafogo, a boa atuação, né? O Botafogo, aos olhos da imprensa depois do jogo de ontem, é candidato ao título, vejam só que ironia, né? Mas de fato... eu discordo de você, cara. Eu acho que disparado a principal história é o Patrick de Paula.
porque é um jogador que chega aqui como a principal contratação em 2022. O Botafogo pagou uma fortuna pelo atleta, que chegou aqui, estava em boas condições físicas, mas não conseguiu ser titular. Alguns jogos, o Luiz Castro nem relacionou o Patrick de Paula. E a gente está falando do Patrick de Paula pré-lesão. Depois, em 2023, ele faz uma pré-temporada legal, contrata um personal trainer, né, dá um gás, e logo no Campeonato Carioca se machuca, mas se machuca de um jeito que poderia ter condenado a carreira dele. Foi um negócio, assim, assustador. E quando ele volta em 2024, ele volta acima do peso, volta sem ritmo de jogo, é emprestado para o Criciúma, e no Criciúma o Newton jogou bola e o Patrick de Paula terminou no banco de um time rebaixado. Nesse Campeonato Carioca, o Patrick de Paula foi uma das maiores decepções. Jogou, assim, você via capitão, personalidade, botava a cara, queria bater pênalti, perdeu pênalti contra o Volta Redonda. Se tivesse marcado, de repente o Botafogo poderia ter se classificado, né? Virasse aquele jogo que o Volta Redonda acaba com um jogador a menos. Enfim, foi decepcionante. Ele pinta como titular, todo mundo fica meio... Eita, Patrick de Paula, lá vem o professor Pardal. Esse português aí é maluco. Joga contra o Novo Horizontino, faz 2 gols. Nem tem uma atuação de gala, mas assim, pô, fez 2 gols, não tem que cornetar do cara. E ontem contra o Palmeiras, cara, acho que foi muito importante. Deve estar cheio de confiança, porque é um jogo que ele queria jogar. Contra o ex-time, um time que a torcida perseguiu o Patrick, chama de baladeiro, descompromissado, etc e tal. O Patrick joga e dá conta do recado. Ou seja, tá fluindo o jogo com o Patrick de Paula em campo. Eu nem acho que o Patrick de Paula vai ser o titular do Botafogo se o Botafogo for campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não vai ser titular, até porque vem aí o Wendel, e eu acho que esse time tá preparado para a chegada do Wendel ali no lugar do Patrick de Paula. Mas eu começo a achar que o Patrick de Paula pode ser um jogador útil aqui no Botafogo e a gente, de repente, ganha um grande reforço que a gente imaginava que iria ganhar em 2022. Demorou, mas acho que agora tá indo, né? Com o Paiva dando essa moral pro Patrick, o Patrick voltando aos velhos tempos. Quer dizer, ainda falta muito para voltar aos velhos tempos, mas dando sinais de que é possível dando voltar sinais, aos velhos tempos. É verdade, ele tá dando sinais. E o futebol tem dessas coisas, né? Você chega um treinador, aí o treinador não tá nem aí para um determinado jogador, nem relaciona ele. Aí esse treinador vai embora, chega outro, o cara vira titular. O futebol tem dessas loucuras, porque também da preferência, né, de cada treinador. Às vezes o treinador não curte o estilo de jogo daquele cara, ele acha que não se encaixa no jogo dele, né? Agora, o Patrick de Paula me lembra, essa situação dele me lembra a entrevista que eu vi do Ronaldo Fenômeno, acho que foi no Charla, que perguntam para ele se ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi, se ele poderia ter ido além, porque ele teve lesões muito graves, né? E o Ronaldo responde que não pensa dessa forma, que ele acha que ele aprendeu muito, evoluiu muito enquanto ser humano, enquanto atleta, enquanto pai, e tudo por causa das lesões, né? Porque, com certeza, naqueles momentos ali terríveis, o cara tem que refletir sobre muita coisa na vida dele, repensar a maneira dele encarar o trabalho, a dedicação aos treinos, o apoio que ele recebe da família, né, faz ele valorizar mais a família. E eu acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo com o Patrick de Paula, porque quando o Patrick de Paula vem para o Botafogo e a gente começa a ouvir aquelas histórias de que ele estava muito baladeiro, que ele estava curtindo uma cachaça e virando noite e não se dedicando, e aí o Luiz Castro nem relaciona ele para os jogos. Eu lembro do Medina falando um dia, né, que viu o Patrick de Paula em campo e que dava nervoso de ver o Patrick de Paula em campo com aquela cara de joelho dormido, né, de cerveja quente. E era isso mesmo. E dava a sensação, até antes da lesão mesmo, em algum momento passou aquela sensação de que dentro de alguns poucos anos ali a gente ia ver o Patrick de Paula jogando Campeonato Carioca pelo Bangu, sabe? Parecia um cara que estava entregue, né? Que ia virar aquela figura folclórica, né? De jogar nos times pequenos no estadual, que
né, de desperdiçar a carreira, né? Aquela reportagem no Esporte Espetacular, né? Porra, Relembrando do os tempos. Palmeiras, passando pelo Botafogo, indo pro, sei lá, o Ananindeua, tudo na luz. Exatamente. E aí eu falei que isso me lembrou a entrevista do Ronaldo, porque parece que essa lesão grave que ele teve fez ele repensar algumas coisas. Ele foi parar, como você falou, no Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, para um cara que chega no Botafogo como a contratação mais cara do Botafogo, não consegue jogar e vai parar no Criciúma, e depois ainda vira reserva no Criciúma, me parecia uma ladeira abaixo, né? E aí parece que ele repensou, parece que ele se dedicou. As coisas durante o estadual, você falou que não iam bem, né? Ele não estava bem. O Medina falou da cara de salgado dormido, de cerveja quente. Mas parece que vontade não estava faltando, né? E talvez tenha sido isso o grande diferencial para fazer o glorioso Renato Paiva entender que o cara merecia uma chance, né? Talvez nem tanto pelo que ele mostrou em campo no sentido de desempenho, né? Mas muito pelo esforço. Assim, cara, o cara tá se esforçando tanto que eu vou dar uma oportunidade. E parece que ele tá conseguindo aproveitar as oportunidades. Acho que pode ser um acréscimo pro elenco, no sentido de ter mais peças de reposição, de ser um jogador importante. E se não conseguir ser esse jogador tão importante, que ele consiga, no mínimo, ter um nível de atuação suficiente para o Botafogo conseguir recuperar uma grana, né, do investimento que foi feito e negociar o cara, que ele tenha um futuro, que se não for um futuro no Botafogo, que seja em outro clube, mas me parece que pelo menos a gente ganha, no mínimo, uma opção a mais no elenco. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho já tem que ir para o aeroporto, mas a gente não pode deixar de falar da reação da imprensa. Deixa eu colocar aqui na tela. Empolgou Joaquim Marques. Mas assim, eu nem sei se vale, porque são dois jornalistas que a gente já tinha até elogiado, que os caras, porra, falam bem do futebol carioca, conhecem o que estou falando e tal. O Eric Faria, acho que é o favorito do Joaquim Marques. Olha, para jornalista, o Joaquim gostar, é que tem que ser bom mesmo, hein? Aqui, ó. O Eric Faria falou o seguinte: meu destaque vai para o Botafogo, atual campeão brasileiro, que teve uma estreia difícil. Pegar o Palmeiras em São Paulo é sempre complicado e havia uma dúvida muito grande sobre esse Botafogo. Havia essa expectativa sobre esse Botafogo com mudança de técnico, que não fez um início bom de 2025, mas eu acho que quem viu o jogo de hoje em São Paulo deve ter pensado: o Botafogo está de volta e veio para ficar forte. Forte de novo agora. E aí até o Rizek brincou. Já temos uma manchete aí. O campeão voltou. Palavras de Eric Faria. Estou com o Eric nessa. O Rizek concordando com o Eric. E depois o Eric completou com o seguinte: ainda vai chegar o Wendel no meio do ano, que é um jogador espetacular que está jogando muito no Zenit. Vai chegar para encorpar esse meio-campo do Botafogo. Por isso que eu falei que a pressão está em mim. O campeão voltou. Não é isso, mas eu acho que se perder o brilho individual do Luiz Henrique do Almada, mas o elenco do Botafogo melhorou em relação ao do ano passado. Tem mais peças e tem uma possibilidade de implantar um nível de jogo físico maior do que tinha no ano passado. E até o Felipe Melo, ele falou: vejo o Botafogo melhor em campo. Como diz o Eric, o campeão voltou, sem dúvida nenhuma. A diferença de um clube que ficou algum tempo só treinando e voltou com uma identidade. O Botafogo sem treinador tinha perdido a sua identidade. O Botafogo com treinador volta com a sua identidade. Então assim, a imprensa esportiva impressionada com essa estreia do Botafogo. Então não é só o torcedor clubista. Ah, esses caras aí estão viajando, estão se iludindo. Pô, se é uma ilusão, tá todo mundo junto nesse mesmo balaio. E o Rizek, inclusive no programa dele, ele falou que o Botafogo foi o melhor time da rodada. Ele falou: vou de Botafogo porque todo mundo tinha expectativa se o Botafogo vai estrear ou não na temporada. Contra o Palmeiras no Allianz, tentando dar a resposta do Campeonato Paulista. O nível de atuação do Botafogo, pro meu gosto, foi muito bom. Não ganhou o jogo por detalhe. A imprensa emocionada com essa estreia do Botafogo, mais até do que a gente, se bobear. Como eu falei, eu já tinha boas expectativas, né? Eu fiquei boa parte do tempo aí nessa preparação antes do brasileiro sendo chamado de maluco, passapano e coisas do tipo. Eu vou, aliás, falando em passar pano, eu vou dar uma passada de pano para o Eric Faria, para o Rizek, que são caras que sempre demonstram respeito com o Botafogo. Não significa que eu vou sempre concordar com a opinião deles, mas eles têm algum crédito.
Inclusive o Eric Faria, eu acho que foi um dos pouquíssimos que não entrou nessa onda de terra arrasada do Botafogo. O Eric Faria, antes do jogo contra o Palmeiras, ele falou que via sim o Botafogo como candidato, como time forte na disputa, que era o atual campeão e tudo mais. Mas assim, passando pano para o Rizek e para o Eric Faria, mas não passo pano para 90% dos outros aí, que agora estão puxando saco, dizendo que o Botafogo... A Mariana Fontes, você até mandou no WhatsApp, ela também falou que era favorito, que estavam também menosprezando o Botafogo. Verdade. Mas a grande maioria aí ficou aproveitando para tirar uma casquinha do Botafogo. E aí eu acho engraçado esse tipo de coisa, como que uma análise tão embasada que eles têm esse tempo todo aí, do início da temporada, ficaram meses batendo no Botafogo, e aí basta um jogo, cara. Um jogo e agora já mudou tudo, né? Fico impressionado com essas análises assim, tão embasadas, tão científicas, né? Que mudam tão rápido, né? Mas foi uma boa atuação, sim. Eu só não vou ficar mais empolgado, porque eu confesso que os gols que a gente perdeu, porque a gente poderia ter saído com uma bela vitória ontem no Allianz, mas a gente teve boas notícias, teve um bom jogo. Se a atuação do Arthur, por exemplo, não foi maravilhosa, foi uma boa atuação. Acho que em alguns momentos ele foi muito teimoso, segurou muito a bola, em lances que ele podia ter soltado a bola e gerado mais perigo. Não vai falar do meu Arthur aqui. Não vai falar do meu Arthur. Não, mas eu tô falando bem. Eu acho que ele começou a dar sinais de que pode ser esse cara aí que a gente quer na ponta direita. Enfim, foi uma boa atuação, só não foi melhor porque não teve a cereja ali no bolo. Poderia ter feito um golzinho e a gente ter saído com a vitória. 7,5 para a atuação do Botafogo, sem o gol, 7,5 justo? Ou 7? 7 tá bom. 7 tá bom, 7. 7 no Allianz é bom, é uma nota boa. Porra, passou de ano boa. E, pô, tranquilo. Eu vou dar um 7,5. Tô bonzinho hoje, professor bonzinho. Não, eu acho o seguinte, quando você vai fazer lá aquela contagem de pontos jogo a jogo ali, claro que você tem as nuances do andamento do campeonato. Se você pega um time e naquele momento da competição o time está numa crise terrível e tal, o cenário muda. Mas antes do campeonato, quando você vai lá fazer as suas somas de pontinhos ali, cara, o jogo no Allianz é um jogo que você provavelmente pode contar com uma derrota, né? Porque a gente, quando vai fazer essa análise ponto a ponto, a gente sabe que tem jogo que vai perder, não vai ganhar de todo mundo, não vai ser campeão invicto, provavelmente, né? Então, o jogo do Allianz é um jogo que você pode, de repente, contar com uma derrota. E o Botafogo saiu com um empate, um bom empate, com uma boa atuação, que poderia até ter sido uma vitória. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um conteúdo, mais uma resenha aqui no Setor Visitante. Mais tarde eu volto e aí a live vai ser de Santiago, no Chile. Saio daqui 14h, chego lá por volta de umas 6 e pouco e a gente vai trocando a ideia aqui no Setor Visitante, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. E também tem um clube de membros a partir de R$5 para vocês ajudarem financeiramente o canal. Tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro. Você clica e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. VBet, patrocinadora master do Botafogo e também parceira do Setor Visitante. Se você curte apostas esportivas, entra no link que está aqui na descrição ou então acessa o QR Code que está aí na sua tela, dá uma olhada lá no site da VBet, conheça melhor a VBet agora com o início do Campeonato Brasileiro, odds turbinadas em quase todos os jogos, tá uma loucura, mas lembre-se, aposte com responsabilidade, você não vai ficar rico com apostas esportivas, é pelo entretenimento, é para dar um molho ao jogo que você está assistindo, e é proibido para menores de 18 anos. Beleza, rapaziada? Um grande abraço e mais tarde eu volto diretamente de Santiago, no Chile. Valeu? Valeu, abraço e boa